Você já se perguntou se está realmente preparado para os desafios espirituais que enfrenta todos os dias? Será que sua fé tem sido fortalecida para resistir às tentações e permanecer firme diante das dificuldades? Hoje, vamos explorar um tema essencial para a vida cristã: a vigilância espiritual. Não é apenas sobre estar alerta, mas também sobre desenvolver práticas diárias que nos ajudem a viver em plena conexão com Deus. Se essa reflexão já despertou algo em você, aproveite para curtir este vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar suas ideias nos comentários. Vamos juntos mergulhar nesse assunto e descobrir como podemos crescer espiritualmente. Para começar, precisamos entender o que a Bíblia nos ensina sobre vigilância. Jesus nos alertou repetidamente para estarmos atentos. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, ele disse: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso nos mostra que a vigilância é um ato ativo, constante, que exige esforço diário. Na época de Jesus, as pessoas entendiam muito bem o conceito de estar vigilante. As cidades eram protegidas por muralhas e os guardas eram responsáveis por vigiar, especialmente durante a noite, para alertar sobre possíveis ataques. Assim também deve ser a nossa vida espiritual. Como uma cidade murada, precisamos manter a vigilância para proteger nosso coração e mente das influências negativas. Para viver em vigilância espiritual, o primeiro passo é cultivar uma vida de oração consistente. A oração não é apenas uma lista de pedidos que apresentamos a Deus, mas um diálogo contínuo, uma forma de nos conectarmos com o Criador. Pense na oração como a linha direta com Deus. Quando falamos com Ele diariamente, criamos um relacionamento íntimo que nos ajuda a discernir a sua vontade em todas as situações. Você já reservou um momento do dia para simplesmente estar na presença de Deus? Essa prática pode transformar completamente sua perspectiva espiritual. Lembre-se do exemplo de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Ele tinha um compromisso inabalável com Deus, e sua fidelidade serviu como um testemunho poderoso para o rei e para todo o império. Além da oração, a leitura e meditação na palavra de Deus é fundamental para a vigilância espiritual. A Bíblia é a nossa bússola, nossa fonte de sabedoria e discernimento. O salmista declarou: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Quando dedicamos tempo para estudar as Escrituras, somos fortalecidos e equipados para enfrentar qualquer desafio. Mas não basta apenas ler a Bíblia, é preciso meditar nela. Pergunte-se: o que Deus quer me ensinar com este texto? Como posso aplicar isso à minha vida hoje? Por exemplo, ao ler sobre as tentações que Jesus enfrentou no deserto, podemos aprender a importância de conhecer as Escrituras para resistir às investidas do inimigo. Outro aspecto importante da vigilância espiritual é manter a comunhão com outros cristãos. Em Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, somos exortados a não abandonar a nossa congregação e a encorajar uns aos outros. A comunhão é essencial porque nos ajuda a crescer e a nos fortalecer mutuamente. Quando estamos cercados por pessoas que compartilham a mesma fé, somos edificados e desafiados a viver de maneira mais próxima de Deus. No entanto, a vigilância espiritual não se limita apenas ao que fazemos dentro da igreja. Ela deve permear todas as áreas da nossa vida. Isso inclui a maneira como administramos nosso tempo, como lidamos com as distrações e como tomamos decisões. Em Efésios, capítulo 5, versículo 16, Paulo nos encoraja a remir o tempo, porque os dias são maus. Isso significa aproveitar
ao máximo cada oportunidade para fazer o bem e viver de forma que glorifique a Deus. Um desafio moderno para a vigilância espiritual é a quantidade de distrações que enfrentamos diariamente. Redes sociais, entretenimento, trabalho, tudo isso pode consumir nosso tempo e nossa energia se não tomarmos cuidado. Uma prática que pode ajudar é estabelecer limites claros. Por exemplo, definir um horário para desligar o celular ou para dedicar tempo exclusivo a atividades espirituais, como a leitura bíblica e a oração. Outro ponto crucial é a vigilância sobre os nossos pensamentos. Muitas vezes, os ataques espirituais começam na mente com dúvidas, medos e pensamentos que nos afastam de Deus. Paulo nos orienta, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, a pensar nas coisas que são verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis e de boa fama. Treinar a mente para focar no que edifica é uma das formas mais eficazes de manter a vigilância espiritual. Enquanto desenvolvemos essas práticas, também é importante estar atentos aos sinais do mundo ao nosso redor. A Bíblia nos ensina que vivemos em tempos difíceis e que precisamos discernir os acontecimentos com sabedoria. Jesus nos alertou sobre os últimos dias em Mateus, capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Isso não significa viver com medo, mas com a expectativa de que cada dia é uma oportunidade de estarmos mais próximos de Deus. Por fim, a vigilância espiritual exige disciplina e constância. Não é algo que conquistamos de uma vez, mas um estilo de vida que desenvolvemos ao longo do tempo. Assim como um atleta treina diariamente para alcançar seus objetivos, precisamos nos exercitar espiritualmente, confiando que o Espírito Santo nos capacita e guia nesse processo. E você? Como tem vivido a vigilância espiritual no seu dia? A dia, quais práticas já fazem parte da sua rotina? Agora que já entendemos a importância da oração, da meditação na Palavra de Deus e da comunhão com outros cristãos, vamos aprofundar ainda mais nas práticas que nos ajudam a estar espiritualmente preparados. Outro aspecto essencial da vigilância espiritual é identificar as áreas de vulnerabilidade em nossas vidas. Todos temos pontos fracos, seja no temperamento, nos hábitos ou nas prioridades. O inimigo conhece bem essas áreas e tenta explorá-las para nos desviar do propósito de Deus. O apóstolo Pedro nos alerta, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando a quem devorar. Mas como identificar essas áreas? Um bom ponto de partida é a autorreflexão em oração. Peça ao Espírito Santo que revele onde você tem falhado ou onde pode melhorar. Talvez seja a forma como você reage às críticas, a dificuldade em perdoar ou até mesmo a falta de tempo dedicado às coisas de Deus. Quando reconhecemos nossas fragilidades, podemos entregá-las ao Senhor e buscar a força para superá-las. Além disso, é crucial vigiar as companhias que mantemos. A Bíblia nos ensina que as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Isso não significa que devemos nos isolar, mas precisamos estar atentos às influências ao nosso redor. Nossas amizades, conversas e escolhas podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. Portanto, avalie com quem você tem caminhado e se essas pessoas estão contribuindo para o seu crescimento espiritual. Outro ponto que merece destaque é a importância de praticar o jejum como uma forma de vigilância espiritual. O jejum é uma prática bíblica que nos ajuda a focar no Senhor, fortalecendo nossa disciplina e sensibilidade espiritual.
Jesus mesmo jejuou por 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público, demonstrando o poder dessa prática. Quando jejuamos, estamos declarando que Deus é mais importante do que qualquer coisa em nossa vida, inclusive nossas necessidades físicas. Você já experimentou incorporar o jejum em sua rotina espiritual? Pode ser algo simples, como dedicar um dia para se abster de uma refeição e passar esse tempo em oração e meditação na palavra. O importante é o coração por trás do ato, buscar a Deus com sinceridade e humildade. A vigilância espiritual também envolve manter nossos olhos fixos na esperança eterna. Muitas vezes somos distraídos pelas preocupações do mundo, como finanças, saúde ou problemas familiares. Essas coisas são importantes, mas não devem ocupar o lugar central em nossas vidas. Em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo nos instrui: se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando mantemos nossa mente nas promessas de Deus e na eternidade, somos capazes de enfrentar as adversidades com fé e coragem. Isso nos ajuda a lembrar que as dificuldades deste mundo são temporárias e que nossa verdadeira recompensa está em Cristo. Outro ponto prático para viver em vigilância espiritual é exercitar o amor ao próximo. Jesus nos deu o exemplo supremo de amor. E Ele nos chamou a amar como Ele nos amou. Isso inclui perdoar, servir e estender graça, mesmo quando não é fácil. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Paulo nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não desfalecermos. Uma forma de praticar isso é se engajar em ações que demonstrem o amor de Deus. Talvez seja ajudando alguém necessitado, ouvindo quem está passando por um momento difícil, ou simplesmente sendo uma presença de paz e alegria no ambiente em que você vive. Quando vivemos com o foco no amor, estamos mais alinhados com o coração de Deus e menos propensos a cair em armadilhas espirituais. E claro, a vigilância espiritual inclui estar preparado para as provações. A Bíblia nos garante que enfrentaremos tribulações, mas também nos assegura que Deus é fiel e não permitirá que sejamos provados além de nossas forças. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Para isso, precisamos fortalecer nossa fé diariamente, alimentando-a com a palavra, oração e comunhão. Uma prática útil é criar lembretes espirituais no seu dia a dia. Talvez um versículo em sua mesa de trabalho, uma música cristã durante o trajeto ou um alarme no celular para lembrar de orar. Pequenas ações como essas ajudam a manter nosso coração e mente conectados a Deus, mesmo em meio à correria. Por fim, lembre-se de que viver em vigilância espiritual não é algo que fazemos sozinhos. O Espírito Santo está conosco, guiando, fortalecendo e nos capacitando. Ele é nosso ajudador e nos ensina a viver uma vida que agrada a Deus. Quando confiamos nele e nos rendemos ao seu controle, somos capazes de superar desafios que sozinhos jamais conseguiríamos enfrentar. Então, como você pode começar a aplicar essas práticas hoje mesmo? Talvez seja reservando um tempo para orar e refletir sobre sua vida espiritual, ajustando sua rotina para incluir mais momentos de comunhão com Deus, ou identificando algo que precisa mudar em suas atitudes. Viver em vigilância espiritual é uma jornada contínua. Não se trata de perfeição, mas de persistência. Cada pequeno passo que damos em direção a Deus nos fortalece e nos prepara para os desafios que virão. E agora, quero saber de você. Qual dessas práticas você sente que precisa incorporar ou fortalecer na sua vida? Compartilhe nos comentários e vamos crescer juntos nessa caminhada espiritual. Com isso, encerramos nossa reflexão.
que você possa aplicar essas verdades no seu dia a dia e viver em plena vigilância espiritual, pronto para tudo o que Deus tem para a sua vida. Se inspirou com o conteúdo? Veja na descrição itens especiais que vão edificar sua vida e renovar sua fé. Não perca!